Este é o nosso tempo e as principais notícias até este momento. No estúdio, Yuri Kulinich. Olá. A Rússia lançou 142 drones contra a Ucrânia nesta noite. Mais de 100 deles eram Shaheds, informaram as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. O defensor do céu ucraniano, foram destruídos 112 drones de diferentes tipos. Foram registrados impactos em 7 locais. Em outro local, caíram destroços de um alvo aéreo abatido. Um dos ataques de drones russos atingiu a infraestrutura energética. O Ministério da Energia da Ucrânia informou sobre isso. Uma instalação de geração térmica na região de Kiev foi alvo do ataque. Atualmente, os serviços especializados estão trabalhando para estabilizar a situação. O Ministério da Energia destacou que os militares russos atacaram deliberadamente a infraestrutura crítica. O objetivo é óbvio: causar ainda mais dificuldades à população civil da Ucrânia. Deixar casas ucranianas, hospitais, creches e escolas sem luz e aquecimento, instalações de geração, sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, infraestrutura de gás, isso não são alvos militares. O agressor entende perfeitamente que está atacando infraestrutura civil crítica. Trecho da mensagem do Ministério da Energia da Ucrânia no Telegram. Os socorristas mostraram o trabalho de eliminação das consequências do ataque noturno na região de Kiev. No local trabalharam 29 funcionários do Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia e 5 unidades de equipamento. Não houve vítimas nem feridos. A onda de explosão danificou o prédio de um centro comercial e de um clube de ginástica no distrito de Abukiv. Na mesma região, devido ao ataque russo, pessoas de 8 localidades ficaram sem gás. Atualmente, estão sendo realizados trabalhos de emergência na rede de gás. A infraestrutura crítica também foi atingida pelos militares russos na região de Sumy. Os moradores de Shoska e do distrito de Shoska ficaram temporariamente sem eletricidade. Os trabalhadores do setor de energia estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia. E agora vamos falar sobre a situação na linha de frente. As forças de defesa da Ucrânia assumiram totalmente o controle da vila de Zareknoe, na comunidade de Liman, região de Donetsk. Isso foi informado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Lá foi relatado que a localidade foi libertada pelos soldados do 450º Regimento de Assalto Independente Skala. O Estado-Maior também publicou um vídeo curto no qual a bandeira ucraniana trêmula sobre um prédio quase totalmente destruído pelos russos. E mais de 150 combates ocorreram na linha de frente nas últimas 24 horas. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a situação mais difícil continua sendo na direção de Pokrovsk. Lá, o exército russo atacou mais de 40 vezes. No setor de Novopavlovsk da linha de frente, os defensores ucranianos conseguiram repelir 22 ataques. Outros 17 na região de Liman e 8 em Toretsk. No entanto, o principal objetivo do inimigo continua sendo a ocupação total da região de Donetsk. Foi o que disse ao vivo no canal Freedom o porta-voz do Exército Voluntário da Ucrânia, Sergei Vrachuk. Dificilmente já estabelecem prazos específicos para os russos, mas a tarefa permanece inalterada. Capturar, avançar e tentar atacar, inclusive a aglomeração de Kramatorsk-Slaviansk. Esta é uma direção importante para o inimigo, por isso ele concentra todos os esforços, inclusive nessa direção, nesses vetores. No entanto, se pegarmos, por exemplo, a direção de Dobropoli, aqui com ações de contra-ataque, nas últimas 24 horas conseguimos estabilizar um pouco a situação. Mas a Rússia perdeu mais 910 de seus militares na guerra contra a Ucrânia, informa o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Assim, as perdas totais do exército russo desde o início da invasão em grande escala ultrapassaram 1,8 milhão de pessoas. Além disso, nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia destruíram mais 5 tanques russos, 4 veículos blindados de combate, 29 sistemas de artilharia, assim como 461 drones, 5 mísseis de cruzeiro e mais de 80 unidades de veículos automotivos e equipamentos especiais do inimigo. Em agosto, a Rússia esperava alcançar uma vantagem estratégica nas direções de Pokrovsk, Novopavlivka e Zaporizhzhia. No entanto, as forças de defesa não permitiram a realização desses planos. Isso foi declarado pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi.
Segundo ele, o mês em que o comando russo esperava um avanço tornou-se o mês de menores conquistas territoriais dos russos nos últimos tempos. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia libertaram em agosto 58 quilômetros quadrados de território e várias localidades. Sirski também falou sobre os ataques bem-sucedidos da Ucrânia no interior do território da Federação Russa. Durante esse período, nossos meios de ataque de longo alcance atingiram 60 alvos em território russo. As capacidades da Rússia para a produção de combustíveis e lubrificantes foram enfraquecidas. Para o exército, seus meios aéreos de ataque, mísseis, drones, sistemas de defesa antiaérea, o funcionamento do sistema de transporte foi interrompido. No total, nossos drones atingiram mais de 67 mil alvos inimigos durante o mês passado. E a eficácia geral dos ataques realizados no âmbito do programa Middle Strike aumentou significativamente em cerca de 25%. Putin quer que a Ucrânia abra mão de seu território soberano e, de fato, se torne um vassalo da Rússia. Essas eram suas exigências antes de Donald Trump retornar à Casa Branca e elas permanecem as mesmas hoje. Escrito por David Blair, comentarista-chefe do The Telegraph. Natalia Guzak investigou por que o ditador russo ignora qualquer processo de paz na Ucrânia. Na noite de 7 de setembro, a Rússia lançou seu maior ataque aéreo à Ucrânia desde fevereiro de 2022. Segundo as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, o agressor utilizou mais de 800 drones de ataque, 9 mísseis de cruzeiro e 4 mísseis balísticos. Atacou Kiev, Zaporígia, Odessa, Kremenchuk, Dnipro, Kryvyi Rog e outras cidades. Esta é a verdadeira estratégia de Putin. O terror, cujo objetivo é intimidar os ucranianos e forçar Kiev a aceitar um acordo de paz nos termos de Moscou, segundo especialistas. O Kremlin acredita que essa escalada fará com que a sociedade ucraniana pressione o presidente Volodymyr Zelensky para que ele, se e quando começarem negociações de paz significativas, faça concessões. Isso também é um aviso para a Europa, onde continuam as discussões sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Mark Galeotti, especialista em Europa Oriental, da publicação The Sunday Times. Após quase 8 meses de declarações de grande repercussão de Donald Trump e da ativa diplomacia dos parceiros europeus de Kiev, incluindo a criação de uma coalizão de interessados, o ditador russo mais uma vez reafirmou sua intenção de continuar a guerra contra a Ucrânia. Essa é a conclusão a que chegaram os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. E as últimas declarações de Putin praticamente excluem a possibilidade de novos passos diplomáticos. Em 5 de setembro, no Fórum Econômico Oriental, ele disse que não vê muito sentido em negociações com a Ucrânia, já que supostamente é impossível chegar a um acordo. Putin não está interessado em negociações substanciais para encerrar a guerra e, em vez disso, buscou adiar ou prolongar as conversas. E suas declarações de 5 de setembro são uma tentativa de justificar a recusa da Rússia em negociar. De modo geral, Putin tenta tornar as negociações de paz impossíveis e falsamente transfere a culpa para a Ucrânia. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia informou na semana passada que já existem várias plataformas potenciais para negociações entre o presidente Zelensky e Putin. Entre elas estão Áustria, Vaticano, Suíça, Turquia e 3 países do Golfo Pérsico. Em 3 de setembro, o ditador russo declarou que não descarta um encontro com Volodymyr Zelensky. No entanto, para isso, o presidente da Ucrânia teria que ir à capital do país agressor, Moscou. Kiev vê essa proposta não como um passo real em direção à paz, mas como mais um jogo político de Putin. O Kremlin escolhe a balística em vez da diplomacia, declarou Volodymyr Zelensky e pediu aos parceiros que aumentem a pressão sobre o agressor. O mundo não tem alternativa e nós defendemos a paz. É preciso acabar com a guerra e isso deve ser feito justamente pela Rússia como o único sujeito que iniciou essa guerra e que a prolonga. Nós na Ucrânia queremos a paz, contamos com o apoio aos nossos esforços pacíficos. Sobre possíveis negociações diretas com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e Putin começaram a falar ativamente após a cúpula na Casa Branca, a qual ocorreu em 18 de agosto de 2025, com a participação de Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes de estados europeus.
Naquela ocasião, o presidente do Knesset anunciou o início dos preparativos para uma cúpula entre o presidente da Ucrânia e o chefe do Kremlin. Donald Trump declarou que Putin deu um consentimento claro para esse encontro. No entanto, o lado russo sempre encontra um motivo para recusar as negociações. O último prazo previsto que Trump deu a Putin expirou em 1º de setembro. Na véspera dessa data, o presidente da França, Emmanuel Macron, ameaçou Moscou com sanções caso a reunião não acontecesse. Ao final de uma longa reunião que tivemos algumas semanas atrás em Washington, como resultado de uma conversa telefônica, Putin fez uma proposta ao presidente Trump. Eu me encontrarei com o presidente Zelensky. Se isso não for feito dentro do prazo estabelecido pelo presidente Trump, eu acredito que isso mais uma vez significará que Putin estava brincando com o presidente Trump. Acho que isso não é bom. Isso não é bom para nenhum de nós. E por isso não pode ficar sem resposta. A pressão do mundo é capaz de forçar a Rússia a acabar com a guerra contra a Ucrânia. Está convencido o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A Ucrânia, por sua vez, está preparando sua força. Em terra, no ar e no mar, que simplesmente seguindo o plano pressionará a Rússia para que ela encerre a guerra. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.